Ok. São 3 da manhã agora. Eu não tive raid hoje, então eu acabei ficando jogando Devil May Cry 5 até eu zerar pela bilionésima vez. E eu tô com meu roteiro aberto aqui e provavelmente eu não vou seguir ele. Eu não bebi hoje, que já é um ótimo começo pra esse vídeo, que é o primeiro vídeo do canal. Olha que beleza. Pé direito aqui, pé direito. Me dá um segundo que eu vou beber um pouco do meu chá. Hum. Bom, se você não viu o nome e o título do vídeo, eu vou falar sobre Chainsaw Man hoje. Ótimo mangá. Olha só, eu já resumi o vídeo pra vocês agora. Se você não quer assistir eu rambling por sei lá quanto tempo, fica à vontade pra sair do vídeo. Mas eu vou falar um pouco sobre Chainsaw Man hoje. Bom, pra começar eu quero falar um pouco sobre o criador. Cadê minhas anotações? Eu tenho certeza que tá por aqui. Achei. Bom, Chainsaw Man foi criado por Tatsuki Fujimoto. Tatsuki Fujimoto Senpai, foda-se como você quer se chamar ele, não me importa. Ele fez outro mangá, que chama Fire Punch. Eu nunca li, mas parece ser legal. Eu vi algumas imagens soltas por aí pela internet e parece ser divertido. Mas foda-se, eu não sei porque eu tô falando disso, porque eu não vou passar muito além do nome do cara e o outro trabalho que ele fez. Mas eu queria falar um pouco sobre Chainsaw Man, como eu disse. Eu quero começar pela arte. Bom, a arte é extremamente suja e de vez em quando parece que ele não desenha no modelo. É bem livre, provavelmente ele faz em mão aberta ou alguma coisa assim, mas ajuda a passar o feeling do mangá. Inclusive, eu dei uma olhada nas capas, são maravilhosas, é coisa que você colocaria num quadro e penduraria no seu quarto sujo, que você esqueceu de limpar faz 3 meses. Mas é lindo, é lindo. Mas procura arte japonesa, porque aparentemente a edição americana e provavelmente vai ser a edição que a gente vai ganhar aqui no Brasil, se um dia sair. Eu nem sei se tem no Brasil, além das edições japonesas, que foi o que eu achei. É maravilhoso. Mas esquece a americana, eles aniquilaram, destruíram totalmente a coisa. Bom, Chainsaw Man, ele conta a história sobre um garoto chamado Denji, certo? O pai dele morre. E ele descobre que o pai dele deve grana pra caralho pra Yakuza. E a Yakuza fala: você vai ter que trabalhar pra gente até terminar de pagar a dívida do seu pai. Bom, o que acontece é que nesse mundo do Chainsaw Man existe demônio, certo? E o que os demônios são a forma corpórea do medo dos seres humanos. Então, por exemplo, tem gente que tem medo de aranha. Então tem um demônio que é o demônio que representa o medo da aranha. Então ele é o demônio da aranha. E é idiota. Eu sei, mas escuta só um pouquinho. Bom, então a Yakuza faz o Denji trabalhar pra eles como caçador de demônio. Spoiler, by the way. Muito spoiler daqui pra frente. Tem aqui no meu roteiro que vai ter uma parte que tem mais spoiler e pra você pular pra frente. Mas eu decidi que se você pular pra frente, você vai acabar pulando o vídeo inteiro. Bom, mas o que acontece então, voltando? O Denji ele tem esse cachorro, certo? É um cachorro motosserra. É meio cachorro, meio motosserra. E ele caça demônio com esse cachorro, usando o cachorro como uma ferramenta mesmo. O que é um dos temas da história, de passagem. Usar outras coisas como ferramenta, principalmente outros seres humanos. Mas eu vou chegar nisso depois. O que acontece então um dia ele é emboscado pela Yakuza, ele morre, mas antes de morrer ele faz um pacto, um contrato, que não é pacto, eles chamam de contrato no mangá. Ele faz um contrato com o cachorro dele, que ele chama de Putita, eu sei lá como que eu falo o nome dessa praga, e provavelmente vai estar na tela agora como ele é. E ele faz o contrato e o contrato é: eu prometo que tudo que eu sempre quis fazer na vida eu vou fazer agora, se você deixar eu viver. E o cachorro aceita de boaça e ele vira o Chainsaw Man. Você não quer parar pra poder procurar como que ele é? Pensa no Ash do Evil Dead, certo? Ou Uma Madrugada Muito Louca aqui no Brasil, se eu não tô enganado, esse é o nome que eles deram pra porra de um filme chamado Evil Dead. Mas o que acontece então pensa no Ash do Evil Dead, certo? O Ash do Evil Dead ele tem uma mão
que ele mesmo decepou pra pôr a porcaria da motosserra. Agora pensa nas duas mãos e nos pés e na cabeça e muito provavelmente no pênis dele. É isso, esse é o Chainsaw Man. E ele tem a cara, uma máscara estranha. Bom, ele vai, mata o demônio que a Yakuza estava trabalhando com ele pra poder emboscar ele. Eu acho que eu cortei isso antes, mas não tem problema. Ele acaba sendo encontrado por essa garota chamada Makima. É isso mesmo, Makima. A Makima fala: eu não vou te matar porque ela faz parte dos caçadores de demônios do governo, então ela é oficial. Enquanto ele era totalmente da favela e trabalhava fora da lei como caçador de demônio, ela faz parte da lei. Ela fala: se você virar o meu cachorrinho de estimação, eu deixo você trabalhar pra mim. Eu deixo você viver. E ele acaba aceitando porque ele viu uma garota pela primeira vez, pelo visto. Aparentemente, onde ele morava não tem mulher. Então, assim que ele viu mulher, ele caiu em cima, como todo bom adolescente japonês, em todo bom mangá. E aí começa as aventuras dele. Ele conhece outros personagens, que eu esqueci o nome, tirando a Power, porque é mais fácil lembrar quando é uma palavra só. Mas quando é um nome em japonês, que eu não falo japonês, aí fica um pouquinho mais complexo eu lembrar o nome. Mas eu lembro de como que eles parecem. É um cara com um coquezinho, rabo de cavalo, e o demônio que fez o contrato é uma raposa. E aparentemente tem um monte de gente que faz contrato com a raposa, e ele tem mais umas paradas lá. E ele começa a morar junto com esse cara, eles se odeiam, diga-se de passagem, porque por algum motivo esse cara também ama a máquina. E eu esqueci de falar que o Denji se apaixonou em primeira vista, porque, como eu disse, ele nunca viu mulher antes. Ai meu Deus do céu, que horror. E eles começam então a morar junto, trabalhar junto, altas peripécias, e aí que a gente começa a ver um pouco do mundo. E é interessante de ver que no mundo, como eu disse, os demônios são a incorporação do medo das pessoas, certo? Bom, o que acontece então é que quanto mais você sente medo, mais forte aquela coisa é. Então o mundo acaba sendo reinado pela ignorância. Porque, como diz a frase, ignorância é uma benção, certo? Então se você for ignorante ao que acontece à sua volta, é mais difícil de você ter medo de certas coisas. E é totalmente controlado. As pessoas não podem ter arma. Graças a Deus. As pessoas não podem ter arma. Tem um certo desconexo dos personagens entre vida e morte. Por exemplo, em um dos capítulos, a pessoa desse grupo de caçadores de demônio oficial literalmente morre na frente da galera. E a galera fala: acontece, é nosso trabalho mesmo, fazer o que, né? E isso já mostra um pouco como que o mundo é uma merda, tanto na vida real quanto no mangá. Aí você pode se perguntar um pouco pra mim: por que que, se o mundo é tão controlado assim, por que que demônio é tão forte? Beleza? Por que que as pessoas ainda têm medo se tudo existe em volta delas para proteger elas desse medo tão em volta, né, dos demônios, para poder deixar eles mais fracos? Bom, o que acontece, meu querido telespectador, ouvinte ou o que for? Medo é um sentimento muito primal pra gente, certo? É praticamente o que deixa a gente vivo, é medo. Sem medo você não estaria aqui hoje. Então, você simplesmente desfazer do seu medo requer provavelmente alguma doença, algum diagnóstico mental aí pra você não ter medo das coisas, o que eu acho bem difícil de acontecer. Ai, ai, pera aí que minha gargantinha está seca. Me dê um segundinho. Eu vou beber um pouquinho mais de chá. Chazinho. Hum. Bom, então, não só é muito difícil você se livrar do seu medo, por exemplo, eu tenho certeza que você tem medo de morrer. Ou não, eu não sei. Mas é um medo comum, certo? Tem gente que tem medo de altura. Beleza? É um medo normal. Na verdade, as pessoas não têm medo de altura, né? Eles têm medo de cair. Mas isso não importa agora. As pessoas não têm medo as pessoas têm medo de altura, beleza? Você não vai parar de ter medo de altura só porque você sabe que o mundo inteiro em sua volta vive pra te proteger dos seus medos, porque se você estiver no prédio alto, você vai ter medo de qualquer jeito. E parabéns, você acabou de fortalecer o demônio da altura, que não faz sentido nenhum e eu adoraria ver ele
no mangá. Mas principalmente o maior problema é eles são bem assustadores. E eu tô falando muito sério. Olha pra essa merda na sua tela neste momento. Eu tenho que falar um pouco agora que é sobre a máquina e vai ter uns spoilerzinhos de capítulo bem mais pra frente. O mangá tá acabando, diga-se de passagem. Então, se o seu maior problema com o mangá é não querer ficar lendo ele mensalmente, você pode sempre esperar, tá pra acabar. Eu tô acompanhando, tá maravilhoso, tá lindo, tá bonito, formoso, mas logo logo acaba, certo? Bom, Máquina, como eu disse, ela se apresenta no primeiro capítulo. E aos poucos a gente vai percebendo que ela é um personagem muito ambíguo. Ela não parece nem tá do lado, entre aspas, aqui do mal, porque em momento nenhum tem um lado do bem nessa história. É tudo bem cinza, assim como o nosso mundo. Tudo bem, né, sujo, como dá pra ver pela arte, de passagem, que lembra bastante um pouco do feeling, né, do sentimento que o Gantz passava, que é aquela rebeldia. O mundo é uma bosta e eu vamos lá. Esse é o sentimento em geral do Chainsaw Man. E mais pra frente a gente acaba descobrindo que a máquina na verdade é o demônio do controle. E eu quero tocar um pouco nesse assunto sobre o controle, o medo que nós naturalmente temos de ser controlado. E não é, por exemplo, eu tenho medo de ser controlado pelo sistema. Não é isso. O que a gente tem medo é de perder a nossa própria liberdade. Nossa própria liberdade de fazer escolhas, né? Por mais imbecis e ruins que elas sejam. A gente tem medo disso. A gente tem medo que outra pessoa tome as decisões por nós. Por mais fácil que às vezes isso pareça. A gente tem um certo medo inerente disso. Porém, esse medo só existe quando é alguém fazendo isso pra gente. Porque nós, como seres humanos, nós amamos controlar outras pessoas e outras coisas. Como é evidenciado em um dos capítulos, quando a máquina fala, quando ela está se revelando como o demônio do controle, e ela fala que os humanos simplesmente adoram ela. E é verdade, a gente gosta de controle. Por mais que a gente tenha medo de ser controlado, a gente gosta um pouco de ter a ordem, né? Por exemplo, lei tá aí, lei não existe só pelo bom senso, para poder, porque não é só porque tá na lei que fala que você não deve usurpar que você não deve usurpar. Você não deve estuprar porque você não tem que ser um filho de uma puta, certo? Você não rouba porque você não é um filho de uma puta. Mas tem gente que não sabe disso. Tem gente que não entende que você não pode ser um arrombado e cometer crime. Então a gente tem a lei pra quê? Pra controlar essas pessoas, porque às vezes elas têm medo de ser preso, medo da lei. Então, controle, tá aí. A gente gosta desse controle pra poder manter ordem. Também é revelado que o motivo dela querer o Chainsaw Man é porque ela adora o demônio. Quando tava lá, porque aparentemente o poder do Chainsaw Man é apagar da vida, da existência, aquele demônio. Por exemplo, falo no mangá que ele matou o demônio do nazismo, porque as pessoas tinham medo, tem ainda até hoje, como você pode ver nas notícias por aí, de nazismo. Então, ele apaga, então as pessoas esquecem, eles não sabem mais que nazismo aconteceu. E isso é um conceito interessante, porque isso também é um medo, que é o medo do esquecimento. Então talvez o Chainsaw Man não é o medo de motosserra que a gente tem, apesar que motosserra também é uma coisa assustadora. Ele é o medo que a gente tem de ser esquecido, certo? Olha só, tô filosofando agora, tô filosófico. Virei o Platão aqui. Platão que tá morrendo de calor. Eu desliguei meu ventilador pra gravar essa merda. Tá muito quente, mano. Tá muito quente. E eu não sei porque eu não abri a minha janela. Porque já parou de chover. Então eu tô passando calor de imbecil que eu sou então, enquanto eu tô gravando isso. Bom, deixa eu olhar minhas notas aqui um pouquinho. Me dá um segundo. Show. E aí você pergunta, mas a importância dela é só isso. Não. A gente tem outras importâncias para a nossa garotinha Máquina, onde eu posso mostrar aqui nessa lista que está na sua tela neste exato momento. Olha o poder da edição, que maravilha. Como eu disse, a importância dela não está só nessas traquinagens que você viu na sua tela nesse exato momento. Ela tá. A importância dela serve pra gente ver. Ela fala algo mais íntimo do ser humano como uma espécie.
Ela serve pra mostrar pra todos nós que o nosso medo e desejo, eles não devem definir a gente, certo? A gente não pode ser definido só pelo que a gente teme ou só pelo que a gente quer. A gente tem que aprender a conviver com esses medos e desejos. E é basicamente isso que significa ser humano, ser guiado pelos seus instintos, sabe? Às vezes a gente se prende demais, a gente tem que aprender a deixar aí. Eu acredito que é isso que o mangá fala, principalmente olhando pelos olhos do nosso personagem principal, que como ele não tem controle nenhum sobre a vida dele. Em momento nenhum ele fez uma escolha, ele sempre foi levado a fazer as escolhas para ele. As pessoas sempre fizeram a escolha para ele. Ele não escolheu trabalhar para a Yakuza. O pai dele fazendo dívida merda forçou ele a ter que trabalhar para a Yakuza, porque senão ele ia morrer. Então, a gente vai vendo ele aos poucos criando essa noção que, nossa, caralho, eu não fiz nada com a minha vida. Parece eu. Parece a minha pessoa. Eu me reconheço. Olha só, eu me vejo nesse mangá. Que coisa maluca. Como eu tava falando. A gente tem que sentir a vida. A gente tem que sentir as coisas. A gente tem que correr atrás do que a gente tem vontade, sempre nos limites, é claro. E a gente tem que se importar com nós mesmos. A gente tem que se importar com os relacionamentos que nós fazemos com as pessoas à nossa volta. Principalmente, a gente tem que tratar as outras pessoas como, bom, pessoas, certo? Não como ferramentas que, como eu disse, é o que o mangá faz muito bem, disso de passagem, bem sutil, não sendo sutil. É bem interessante. No final do dia, você deveria ler Chainsaw Man? Sim, com certeza. Excelente mangá. Bom, se você gostou do vídeo, foda-se. Deixa o like. Se você não gostou, deixa o dislike. É bom pra saber. Deixa um comentário. Se você quer que eu fale de alguma coisa por, sei lá, 30 minutos enquanto eu tô em um estado de estupor, porque eu tô morrendo de sono e são 4 da manhã e eu não dormi ainda porque o arrombado aqui achou que tinha raid, não teve. Deixa um comentário falando qual mangá ou anime. Eu provavelmente, se eu não conhecer, provavelmente eu não falo agora porque eu tô meio sem tempo pra poder ler as coisas que eu não conheço. Eu te garanto que um dia eu chego lá. Até mais, galera. Um abraço pra todos vocês.